João capítulo 2. Vamos ler os versos de 1 a 12. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedras usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 80 a 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali poucos dias. Senhor, tua palavra, que por si só é poderosa para nos corrigir, para nos exortar, nos consolar. Nessa manhã, Senhor, pedimos que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que a palavra de Deus, viva e eficaz, possa nos revelar a pessoa de Jesus Cristo, de Deus Pai e de seu Espírito. Senhor, oramos também, pedindo tua misericórdia agora sobre o pastor Guilherme, que ele seja visitado, Senhor, ali no hospital, que se encaminhou para lá agora pela manhã. Pedimos, Deus, guarda o teu filho. Pedimos que o Senhor também fale com ele lá, naquele lugar. Abençoe a Alessandra. Abençoe também a Helena e a Aninha. Pedimos que essa família, Deus, seja guardada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse na semana passada, nós estamos trazendo sempre algo do contexto, embora o que eu reforcei na semana passada sobre um contexto maior pelo qual o Evangelho de João foi escrito. Dentre esses objetivos eu citei aqui que era esse anúncio de quem Deus é para aquelas pessoas naquela época. E alguns estudiosos, obviamente, vão reforçar a ideia de que o Evangelho de João foi escrito também para confrontar a seita gnóstica que, no final do primeiro século, estava influenciando muitos cristãos, estava acabando trazendo dúvidas sobre o Evangelho. Esse foi o último dos Evangelhos, e o Evangelho de João, ele tem uma forma totalmente diferente dos outros evangelhos de descrever os eventos. Nós vamos ver aqui nesse texto que João ele registra em alguns momentos da narrativa dos evangelhos alguns sinais, ele chama de sinais. Alguns milagres que Jesus opera, e esses sinais eles têm um objetivo claro de renovar a fé daqueles cristãos que estavam ouvindo essa mensagem. E, além disso, de fortalecer a confiança desses irmãos de que Deus Todo-Poderoso, Ele faz milagres e Ele está presente entre os homens. Isso é muito importante. João descreve, e a gente vai ver isso ao longo da exposição,
7 milagres que ele chama de sinais. Só vou mencionar aqui, né? O primeiro é esse que nós vamos discorrer sobre ele hoje. Depois ele cura o filho daquele oficial. Depois um paralítico. Depois ele faz a multiplicação dos pães. Depois Jesus anda sobre as águas, né? Todo mundo lembra disso. Depois ele cura um cego de nascença, até aquele grande sinal em que ele ressuscita o seu amigo Lázaro. Não vou discorrer sobre isso, porque vai ser parte dos outros temas, né, que nós vamos expor durante o Evangelho. O que nós precisamos entender, então, é que esses milagres que João está descrevendo, eles acontecem de forma literal. Se você for ler alguns comentários, né, de muitos autores, e a nossa tendência quase que natural a aplicarmos, né, o que nós podemos extrair desses textos, principalmente aqueles que falam sobre milagres, é que Jesus opera milagres. Então a gente pode se apoiar nisso ainda hoje. Nós precisamos ter em mente duas coisas. Primeiro, é que esses milagres, eles aconteceram de fato. Embora nós possamos entender e até extrair algum conteúdo simbólico desses milagres que Jesus está fazendo aqui, eles aconteceram de fato. Por quê? Porque Jesus, ele queria se mostrar como um Deus que se revela ao seu povo. Eu disse aqui também na semana passada sobre aquela palavra que aparece testemunho, né? Quando eu estava descrevendo ali o testemunho daqueles primeiros discípulos que foram chamados, Filipe, André, Pedro, né? E o próprio João, embora o nome não esteja mencionado literalmente, mas crê-se que é ele, aquele outro discípulo, né? Que nós mencionamos aqui na semana passada. Os discípulos, eles precisavam de testemunhar desses fatos que estavam acontecendo ali. E vale a pena lembrar que a palavra testemunho, que deriva, né, de uma raiz grega, que é martírios. O testemunho desses homens é muito importante, e o seu significado aponta para nós a importância do testemunho desses homens para o que a cristandade chamou de verdade, da narrativa do Evangelho. É muito diferente quando nós pensamos, por exemplo, de que eu posso crer em determinadas coisas, eu posso crer num santo, posso crer num milagre, né? A gente tem várias, agora a Madre Teresa de Calcutá, né? É a bola da vez, né? Se ela fez ou não fez milagre, se canoniza, não canoniza, cada pessoa vai ter uma experiência com isso. Né? E o fato é que algumas pessoas, o testemunho delas é suficiente para dizer se aquela mulher é santa ou não é santa, e por aí vai. A questão que está envolvida aqui, e a gente vai ver isso também durante o Evangelho, é que o testemunho dos apóstolos, ele era tão incisivo, ele era tão potente, que todos eles eram capazes de morrer pelo que estava sendo escrito. Não era apenas convicção, né? Não é só convicção, é um fato pelo qual essas pessoas aqui dariam suas próprias vidas. Por isso os milagres que são atestados aqui à vista de cada um desses evangelistas, eles são realmente fatos que aconteceram naquela época. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para ler o texto. Segundo, que esse milagre e os outros 7 que João descreve não foram os únicos milagres que Jesus fez. O último versículo, capítulo 21 aí do Evangelho de João, verso 25, se não me engano, diz que Jesus fez muito mais milagres do que esse, ao ponto que não daria nem para descrevê-los. Não caberia em livro se fosse escrever tudo o que ele fez. O que nós estamos vendo aqui é que esses milagres que João seleciona para mostrar quem Deus é, para revelar Jesus Cristo como um sinal de Deus para as pessoas, eles são atestados por todos aqueles que estavam presentes naquele lugar, naquela circunstância. Embora nós possamos extrair deles alguns conteúdos simbólicos. Talvez no final eu mencione alguns aqui. Um terceiro fato é que esses milagres que aconteceram na época de Jesus, eles não servem para validar milagres como eles acontecem hoje. Já vai de cara um erro teológico, né? Que as pessoas costumam dizer. Se Jesus fez aqueles milagres todos, por que ele não pode fazer isso hoje?
Meus irmãos, esse texto e todo o Evangelho não quer dizer isso. Não quer mostrar para nós que se Jesus fez um milagre lá no primeiro século, ele tem a obrigação de fazer o mesmo hoje. Nesse sentido apenas. Não que nós não devamos crer em milagres. Nós devemos crer nos milagres como uma revelação, como um sinal, como João vai dizer aqui, de quem Jesus Cristo é e do que a sua obra está sendo, como a sua obra está sendo revelada para a humanidade. O fato que nós não podemos negar é que o maior de todos os milagres está lá em Coríntios, no capítulo 15, até mencionei isso aqui porque me lembrei quando estava cantando, é que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. E se ele não ressurgiu de entre os mortos, a nossa fé também é vã. É óbvio, meus irmãos, que o Evangelho está querendo descrever algo maior ainda do que simplesmente o fato de Jesus ter transformado uma água em vinho. O milagre em si mesmo, ele não é tão importante quanto aquilo que Deus está querendo fazer e revelar através daquele milagre. O milagre em si mesmo é algo que Deus pode fazer em qualquer tempo, em qualquer época. Por isso eu estou dizendo que ele não pode ser usado como justificativa para nós dizermos, não, Jesus fez esse milagre lá, então ele deve fazer isso hoje, ele precisa fazer isso hoje, né? Ele vai fazer isso hoje. Né? E aí começa essa nossa tendência a teologizar as coisas na nossa perspectiva e não na perspectiva de Deus. Isso é muito importante termos em mente, porque quando João registra esses milagres de Jesus, e aqui ele vai falar que esse milagre que ele realiza nesse casamento é um sinal. É um sinal que aponta para uma realidade que está para além daquilo que está sendo feito. Isso é um sinal. Né? Um sinal é como uma placa de trânsito. Né? Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, você não pode pegar a BR-040, né? Ou 262, né? 262. Estou pensando do outro lado. Se a placa está dizendo que você vai para Ipatinga, né, você precisa confiar. É um sinal. Isso é um sinal. O sinal não atesta do que é em si mesmo aquilo que ele está ali mostrando. O sinal não é nada. O que importa é onde eu quero chegar. E talvez por isso João esteja usando aqui essa expressão de que é um sinal, de que a realidade que está sendo mostrada ali é uma realidade que está para além do próprio milagre. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre, ele aponta para uma realidade. E essa realidade aponta para a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. Isso que nós temos que ter em mente para ler esse texto. Porque o sinal, quando aponta para Jesus, ele aponta para aquilo que Deus está fazendo na pessoa de Jesus Cristo. E João vai usar essa palavra exatamente porque nesse texto nós podemos aqui ver, né, está aí no verso 11. A gente vai voltar nesse texto, mas veja na sua Bíblia. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro de Jesus Cristo. Ele manifestou a sua glória e aos seus discípulos. Né? É um sinal para dizer daquele fato histórico. Né? A gente daqui pode tirar também um ensinamento. Nas aulas que nós damos aqui no IB, nós citamos muitos evangelhos apócrifos. Né? Existem vários deles. Né? Todo ano, algum espertalhão diz que descobriu algo inacreditável sobre Jesus. Jesus tinha uma namorada. Jesus casou com Maria Madalena. Que Jesus Cristo, quando era criancinha, ele ficava treinando os milagres. Ele jogava pedra nos passarinhos, encostava neles para ver se ressuscitava. Isso tem, é verdade. Né? Tem evangelho de Tomé, evangelho de não sei quem lá. Tem isso escrito, de verdade. Né? Então, Jesus parece que ele era meio sádico. Né? Então, assim, vamos ver se eu sou o filho de Deus mesmo. Então, ele começava, né? Diz lá alguns textos, né, que Jesus Cristo uma vez estava estudando com um rabino lá, né, um mestre da lei, e deu uma pancada nele. Tem isso tudo. Né? E João está dizendo aqui que Jesus Cristo, meus irmãos, ele só aparece como um sinal de Deus a partir desse momento. Esse é o primeiro milagre que Jesus realiza. Jesus devia ser igual esses meninos nossos, né? Que está por aí, fazendo bagunça, obviamente, né? Gracioso,
né, obviamente obediente à sua mãe. Isso é importante também no nosso contexto aqui, né, porque parece que ele fica meio bravo com a mamãe dele aí, né, e até isso as pessoas usam, né, como recurso para criar uma tensão, né, Maria, né, puxa vida, tá vendo? Nem Jesus obedeceu a Maria, né, e aí começa a elocubrar sobre esse monte de teologia. Não dá para fazer teologia assim. Não é disso que se trata. Jesus aqui já tinha começado seu ministério. Provavelmente, meus irmãos, ele nunca fez nada significativo em termos de milagre, até o dia em que ele foi revelado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que João, né, descreve ele para os discípulos, e nós falamos disso aqui a semana passada. Tudo que esses evangelhos ensinam, né, esses evangelhos apócrifos, não inspirados, né, tem aqui um contraponto muito claro. Provavelmente João estivesse também interessado em mostrar para o mundo que os sinais de Deus, eles se revelam a partir do momento em que Jesus Cristo se anuncia, se expõe, na medida em que ele é revelado ao mundo como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso aqui para pensar o que esses milagres aqui ocasionaram e o que nós podemos aprender com eles. Deus, obviamente, na sua sabedoria, e isso eu acho muito lindo nos textos, tanto nos textos do Velho quanto do Novo Testamento, Deus, ele cria uma situação para revelar o seu Filho ao mundo. Essa é a primeira questão que nós precisamos levantar. Jesus, ele não veio, né, de uma rede social, fazendo barulho na rede social, para se tornar conhecido, né? E aí ele, se quisesse tornar-se conhecido hoje, é só escrever sobre homofobia. Você vai ter 200 milhões de likes. Né? Você começa a fazer carreira, né? Aí você vira blogueiro, vlogueiro, essa porcariada toda, né? Para depois você dizer que tem 50 milhões de seguidores. Ninguém nunca te viu na vida, nem sabe quem você é. Você acha que eles estão te seguindo. Jesus não fez nada disso. O que Jesus está fazendo aqui é atestar de si mesmo e usando dessa ocasião, de modo muito simples, muito modesto, para dizer que o Filho de Deus está revelado ao mundo. Jesus não fazia milagres à toa, como aqueles que os evangelhos apócrifos narravam, né? Ele fazia um milagre quando existia uma necessidade. Jesus fazia milagres quando havia um propósito de Deus. Diferente de nós hoje, né? Que vamos... Tá vendo, Lucas? Tá bom. Diferente de nós, né? Que pensamos que temos o tempo inteiro de nos mover no sobrenatural, né? Deus tem que fazer alguma coisa. Afinal de contas, se você sentar do lado da pessoa que está no ônibus e não evangelizar essa pessoa, você vai para o inferno. Então você tem que andar no sobrenatural. Olha que loucura, a que ponto chega uma doutrina, né, em que nós temos que mover no sobrenatural. Jesus nunca fez isso. Que mover em sobrenatural? Que papo é esse? O que Jesus está fazendo aqui é conectar duas realidades. Como eu preguei aqui semana passada. Céu e terra se encontrando. Lembra que é isso? Essa é a última parte do texto anterior. No finalzinho do capítulo 1, o que Jesus está fazendo é revelar para os homens aquela escada que liga céu e terra. Tudo que vai ser dito, então, seguido a esse fato, diz desse contato entre essas duas realidades. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está se revelando, está revelando o seu Filho para o mundo de forma visível. O testemunho daquelas pessoas era importante. Todos aqueles que estavam naquela festa experimentaram daquele vinho. Vamos para o texto, então. Veja aí na sua Bíblia, versos 1 e 2. Né? Jesus foi convidado para essa festa, lá em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidadezinha bem modesta também, ficava mais ou menos 12 quilômetros de onde Jesus estava, né? E aí o Evangelho começa dizendo isso. Provavelmente eles caminharam 3 dias até esse lugar, finalizando a criação, né? Como eu brinquei aqui na semana passada, nessa última contagem dos 7 dias da criação,
né, como eu disse aqui na semana passada, ele caminha até Caná da Galileia, e lá ele encontra alguns, provavelmente, amigos ou parentes. E o contexto vai nos dizer isso, né, porque Jesus tinha iniciado os seus milagres, mas ainda não tinha feito nada significativo, vamos chamar assim. Nada que chamasse a atenção das pessoas. Mas eles caminham até essa festa de casamento. As festas judaicas, é importante lembrar disso, o verso 3 nos mostra, uma festa de um judeu, festa de aniversário, festa de casamento, que eram festas muito importantes para os judeus nessa época, elas costumavam durar 7 dias. As famílias muito abastadas, elas costumavam fazer festa de 7 dias. Era festa mesmo, né? Imagina que dinheirão que isso não ia dar hoje, né? Fez festinha do filho aí esse ano? Né? Tem que alugar salão de festa com brinquedo, com tirolesa, né? Já pensou? 7 dias. E era uma vergonha para o anfitrião não receber essas pessoas. Era uma vergonha o anfitrião chamar as pessoas que vinham, algumas delas como Jesus aqui e a sua família, caminharam 3 dias para ir até essa festa, e quando chegaram lá, né, ficaram aguardando com que os anfitriões os recebessem. Era um costume da época. Você tinha, além de dar comida, você tinha que receber essas pessoas, você tinha que bancar essas pessoas para elas ficarem com você. E os mais folgados, obviamente, né, ficavam 7 dias de festa. Né? É tipo aquele... Não nessa igreja, obviamente, né, mas aquelas pessoas que vão para uma festa e enquanto não acabar, né, a bebida, não vão embora. É tipo isso que está acontecendo aqui. Esse é o cenário, né, que João está descrevendo. Provavelmente, meus irmãos, aí pelo verso 3 a gente percebe isso, tendo acabado o vinho, olha que vergonha. Era trágico essa situação. O que indica, e alguns estudiosos vão dizer isso, que essa família provavelmente era uma família pobre, né? E se a gente lembrar do que a gente sabe sobre Jesus, a gente lembra que a família de Jesus era uma família pobre. A família de Jesus era uma família que não tinha tantos recursos. O texto não está dizendo que essa festa durou 7 dias. O texto está dizendo que aquelas pessoas ali que receberam, né, os seus convidados não tiveram condição de alimentá-los, não tiveram condição de fazer com que os convidados ficassem à vontade até o final da festa. Um problema para eles, porque isso significava um desrespeito e uma desonra. Então surge aí a Maria, né? Está aí no verso, mãe de Jesus, verso 3 ainda. Maria vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu no verso 4, mulher, o que eu tenho contigo? Minha hora ainda não chegou. O que o texto sinaliza para nós é que Maria provavelmente, né, vamos pensar aqui, vamos supor que fosse alguém da família de Maria, Maria sabia quem Jesus Cristo era. E o que Maria tenta fazer aqui, quase que num ato de desespero, né, vamos dizer assim, é dizer, Senhor, está vendo o que aconteceu? Acabou a festa, que vergonha para a nossa família. Maria, numa tentativa, talvez, né, de sensibilizar o coração de Jesus sobre aquela situação, recorre a ele, sabendo que ele era capaz de fazer um milagre ou de resolver aquilo de alguma forma. O texto aqui, né, e algumas pessoas se chocam com isso, diz, mulher, que eu tenho contigo? Não, Jesus não trata Maria de forma desrespeitosa. Era costume também da época, e os outros evangelhos e esse aqui, Jesus é tratada dessa maneira. O ponto aqui, meus irmãos, não é rejeitar uma doutrina sobre Maria. O ponto aqui não é dizer que Maria estava ansiosa para que Jesus se revelasse. Talvez é demais pensarmos desse jeito. Mas ela tinha um conhecimento sobre quem Jesus era. Maria sabia da autoridade que Jesus exerceria sobre aquela situação. Mas Jesus diz, e ele usa essa expressão, ainda não é chegada a minha hora,
E isso talvez sinalize para Maria que Jesus fosse fazer alguma coisa. Esse tema da hora também, ele é muitas vezes tratado por Jesus Cristo, porque Jesus vai dizer isso, a minha hora não é chegada. Tanto ao se referir à sua revelação como Filho de Deus, quanto ao fato, né, e a gente vai ver isso muito nos finais dos evangelhos, quanto ao fato de que ele morreria na cruz. Ele diz isso para Pedro, ele diz isso para os discípulos reunidos, né, sua hora ainda não era chegada. Nesse momento aqui, a hora dele ser revelado como Filho de Deus, não ainda se tratando da sua morte. O que Jesus está dizendo aqui é que Maria, sabendo disso, não podia exercer controle sobre quem Jesus Cristo é. O ponto aqui é esse, e é o que eu estava dizendo sobre os milagres. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus, então Deus tem quase que a obrigação de fazer, porque Ele pode fazer, Ele sabe fazer. Veja que o texto é claro. O que Jesus está dizendo aqui para sua mãe é que a hora não é de fazer milagre. A hora não é de dar uma resposta do seu jeito. Por quê? Porque importa fazer a vontade daquele que me enviou. E nesse ponto aqui, todos nós temos que ser marianos, né? Vamos chamar assim. Todo mundo tem que ser como Maria. O que Maria responde nessa situação? Está aí na sua Bíblia, leia. Verso 5. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo que ele disser. Talvez o ponto central aqui desse texto é esse. Fazei tudo que ele vos disser. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos lembrar mesmo que Maria entendeu quem Jesus Cristo é. E que ele não está submetido a uma condição humana, a um desejo humano. Mas é claro que ela percebe algo em Jesus Cristo, talvez na sua resposta, talvez na forma como ele respondeu aquela pergunta, e ele manda chamar os atendentes. Provavelmente pessoas, né? Como a gente faz nas nossas casas, né? Pessoas para ajudar a servir, né? Chama lá um irmão, um primo, olha, serve as pessoas aí, faz o que ele disser que vai estar tudo certo. Olha a confiança de Maria ao perceber quem Cristo é. E a partir daí, o milagre é descrito. A partir do verso 6 até o verso 10, nós temos a descrição do milagre em si. O que é isso? O que tem de extraordinário nesse fato de Jesus transformar água em vinho? A gente pode dizer, primeiramente, meus irmãos, que isso era algo impossível nessa época. Quando eu estava ali pensando sobre isso, me lembrei das aulas de química, né? E aí um dia um professor disse assim que grafite era igual diamante na composição. Eu falei, uau, beleza, é só esquentar, sei lá, pôr sob pressão, vamos transformar a ponta de lápis em diamante, vai ficar todo mundo rico, fica tudo resolvido. Né? Na hora que eu li isso, eu me lembrei. Vamos transformar todo mundo, grafite, né, em diamante, porque, né, a forma lá da organização dos carbonos, né, é a mesma coisa. Uau, tá aí. Vai resolver o problema do mundo, né? Eu queria ser alquimista, eu acho. Estudar química, mas eu era péssimo em química e não rolou. O que Jesus está fazendo aqui é isso, é algo impossível mesmo. Jesus está transformando um elemento em outro. Lembra que eu disse? A gente tem que considerar o milagre em si mesmo literal. O que Jesus está fazendo aqui é transformar H2O em vinho. Sei lá a fórmula disso. Né? Alguém sabe? Pode falar. Sei lá o que é. Vinho. E não olha que legal isso também. Não interessa. O ponto aqui, meu irmão, não é se tinha álcool ou se não tinha álcool. Né? Nesse ponto eu me abstenho, né, para que os irmãos não vão para casa desconcertados. Embora eu tenha também as minhas convicções sobre isso. Né? O fato aqui não é que Jesus está
colocando, como disse aí um pastor, né? Um sujeito aí qualquer, que Jesus errou fazer esse milagre aqui, porque, como assim? Vai dar vinho para as pessoas? Não sabe o que é bom na vida, né? Só pode. Como assim, né? O que Jesus está fazendo? Jesus está corroborando a bebedice dos irmãos, né? Como assim? Já estava todo mundo bêbado, gente, para lá de Bagdá, e com vinho ruim ainda. Que é a chapinha, sangue de boi que estava servindo. É verdade. Não sabia não, né? Fica sabendo. A família era pobre, era garrafão de sangue de boi, assim, que estava servindo nessa festa aqui. Né? E aí o que Jesus faz aqui, meus irmãos? O fato é esse. Jesus inaugura o seu ministério e o seu chamado a ser reconhecido como filho de Deus, fazendo uma coisa que só Deus pode fazer. Ninguém naturalmente consegue transformar água em vinho. Né? A gente pode fazer todo o esforço. Era o meu desejo transformar diamante, grafite em diamante. Né? Impossível. Não sei, o Juninho está me olhando ali com a cara mesmo. Talvez seja possível. Ele é físico, né? Não sei. Bom, até onde eu sei, não. Né? O ponto é que não tinha máquina de alta pressão, né? Aceleração de partículas. Jesus fez isso aqui, meus irmãos. E o mais impressionante, ele faz isso de forma totalmente modesta. Jesus faz isso aqui sem chamar atenção para si mesmo. Jesus faz isso aqui mostrando para aqueles convidados ali que não precisa de estardalhaço, ele não está lá para fazer circo. Venham todos, que agora, né, aquele festival, coloca 7 talhas. Não, as talhas estavam vazias, essas talhas eram usadas, sabe para quê? Para banhos rituais. Moisés havia prescrito na lei que quando você vai, né, você tinha que lavar o pé das pessoas. Existem várias situações em que a água era utilizada para lavar pé sujo de quem chegava, né, de uma caminhada pelo deserto, lavar as mãos, né, não por causa de higiene, não era isso, não. O problema era que tinha que lavar a mão por ser ritualístico mesmo. Até hoje os judeus fazem isso em Israel. Quando você chega lá no Kotel, né, no Muro das Lamentações, tem lá uma pia, né? Aí um monte de gente passa batido. Quando você passa batido, o cara já sabe que você não é religioso. Porque mesmo que você tenha saído do seu hotel, né, com a mão limpinha, você não lava para lavar a mão. Você lava porque é um rito, é um símbolo. É um sinal de que você é reverente a Deus. Vai lá e é só um pinguinho mesmo assim. Põe na sua mão uma água aí para limpar. É essa talha que Jesus está citando aqui. Elas estavam vazias, esses caras vão lá longe, num poço, provavelmente, sabe-se lá a distância, a Bíblia não narra, e eles enchem essas talhas de água. E quando eles voltam, a Bíblia também não vai dizer se foi quando puxou, quando encheu a talha, se quando eles estavam carregando, né? Imagina, gente, 6 tonéis, né? De 80 a 120 litros, mais ou menos, que era o tamanho disso. Um homem sozinho é muito difícil de carregar, devia ter aí pelo menos uns 10 camaradas carregando isso. Né? E levando, quando chega lá, o que acontece? Jesus, isso que é lindo em Jesus. Embora ele não faça nenhum estardalhaço sobre milagre, né? Ao contrário de nós hoje, porque se acontecer um milagre aqui, né? A gente põe no jornal, no Facebook, gente, fez um milagre na Igreja Esperança, vai lá que o seu milagre está chegando. Né? Não tem nada disso. Jesus em silêncio. Ele chama lá o maître, né? Ele chama lá o chefe. Chama lá o mestre-sala, né? Algumas Bíblias vão dizer aí assim, está aí no verso 9. Chama aí o mestre-sala para provar. Vê se esse negócio aí é vinho mesmo. Aquela família, gente, que era provavelmente uma família pobre, como eu estou supondo aqui, o mestre-sala olha para aquele milagre e fala, saquei. Né? Como tudo que a gente tenta fazer com Deus, né? Tudo que a gente tenta fazer com Deus é assim, a gente quer explicar a Deus. É o mestre-sala. Jesus precisava mesmo que alguém atestasse daqui. Talvez fosse a única pessoa sóbria naquela festa. Para saber distinguir, né, entre um bom e um péssimo vinho. O mestre-sala
cara, muito bom, gostei da sua estratégia. Para você não ficar com carão, né, com vergonha, você deu o vinho ruim primeiro, está aí na sua Bíblia. Na hora que ficou todo mundo chapado, você vai com vinho bom, né? Tipo assim, você serviu esse aqui durante a festa inteira. É assim mesmo, meus irmãos. É assim. Nós somos igual esse mestre-sala. Tudo que a gente faz na nossa vida, talvez na nossa vida cristã, é querer atestar os milagres, é querer dizer, dar uma causa, é querer explicação para o que Deus está fazendo. Embora Jesus Cristo possa usar mesmo meios para testificar da verdade de quem Ele é, e aqui Ele está fazendo isso com esse mestre-sala. Ele chama alguém para dar um parecer técnico sobre aquele vinho. Mas aí o cara explica isso com base nos seus pressupostos. Ah, sabia. Sabia que você tinha usado algum recurso, né? Para não fazer feio diante dos seus adversários, diante dos seus convidados, aliás. Diante das pessoas que vieram aí participar com você. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, ao chamar essa pessoa para testar, é nos ensinar. E aprenda isso hoje. Se você não reconhece os milagres de Deus, nem cristão você pode ser. Nem cristão você pode ser. Se você não reconhece o que Deus está fazendo, você nem cristão pode ser. O maior de todos os milagres é que Cristo ressuscita dentre os mortos. E quando Deus realiza o milagre, isso deve nos revelar quem Deus é, o que Deus está fazendo. Esse é o propósito desse texto. Esse é o propósito pelo qual João descreve algo que para nós podia ser banal. Algo que para nós, né, e isso aqui é tema de muitas controvérsias, né, dada a nossa extrema forma legalista de lidar com as Escrituras, e de não compreender como lidar bem com a liberdade cristã, né? A gente espera sempre que a Bíblia diga assim para você: não beba. Não faça sexo antes do casamento. Não faça isso. Não vai achar. Outro dia um pastor me ligou, estava em pânico, porque um amigo, uma ovelha, foi num psicólogo que se dizia crente, e ele falou que masturbação é uma coisa bacana, que tem que fazer mesmo, porque a gente tem que liberar, né, a libido, né, e etc. E ele estava em pânico mandando um negócio para mim. Eu falei, cara, tomara que esse cara escute esse áudio. E esse cara falou, é porque os pastores não falam disso de púlpito. Falam sim. Problema com a sexualidade, com a masturbação, não tem nada a ver com o que você faz em si mesmo, tem a ver com o corpo, tem a ver com a sua teologia. Foi isso que eu falei para ele. A Bíblia te ensina como usar o corpo, não é como usar um órgão do corpo apenas. Se o seu problema é só com um órgão do corpo, você não entendeu o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que o corpo é de Deus, que você é templo do Espírito Santo. O que mais você quer? Se você não acredita nisso, você não acredita em milagre. Você não acredita no que Deus está fazendo com a sua vida. Foi isso que eu falei para ele. Precisa falar a palavra masturbação? Precisa falar namoro? Precisa falar isso? Não. Claro que não. Aí a Bíblia não disse, então eu faço. Você não entendeu o milagre. Não entendeu o que Deus está fazendo. Você não sabe usar o corpo, você não entendeu o que a Bíblia diz sobre o corpo. Se você não entendeu o que a Bíblia diz sobre vinho, você vai ficar com esse pensamento legalista que vinho no primeiro século era suco de uva fermentado naturalmente. Que palhaçada. Tinha álcool, sim. Palhaçada. É você que é legalista. É você que tem medo de usar a sua liberdade cristã para ser macho e falar, cara, eu creio na Bíblia, eu creio que eu sou templo do Espírito, eu creio que eu sei o limite que Deus me dá para fazer isso ou aquilo. Não precisa a Bíblia dizer para você, não, bebe só 30 ml de álcool, você não vai ficar ruim. Que idiota. Não é possível. Falta de cérebro, né? Perdão, fiquei bravo agora.
Isso me irrita. É muito idiota, gente, na boa. Me perdoe se eu fiquei bravo, eu fiquei mesmo. Cara, o que você vai fazer com a sua liberdade cristã? O que você vai fazer com o que o Evangelho está te ensinando? Isso aqui custou a vida dessas pessoas. Isso aqui custou a vida dessas pessoas. O que João vai descrever nesse Evangelho aqui são os eventos que tornam claro quem Deus é. Não interessa o que Ele está fazendo. Que Ele pode fazer uma coisa na sua vida e na vida do outro. E a gente não precisa generalizar isso. Tem que acontecer comigo, porque não aconteceu com o outro. E fica todo mundo feridinho com Deus. Está errado. Aprenda a olhar para o Evangelho e receber de Deus a revelação de quem Cristo é. Para de interpretar as coisas de acordo com as suas convicções. Para de interpretar a Bíblia como te convém, querido. Ouça a voz de Deus e veja o que Deus está querendo fazer. Para de achar explicação natural para as coisas. Esse milagre aqui é um sinal e ele mostra para nós que Jesus não é uma pessoa comum. Jesus não era qualquer um. Jesus não é um alquimista. Jesus não é um grande mestre, como eu falei que semana passada. Não é só isso não. Jesus é Deus. Quando as pessoas reconheceram esse milagre, eles viram o Messias. E todas as expectativas dele sendo curadas, todas as necessidades supridas. É isso que o Messias significava para o judeu naquela época. A expectativa no coração deles é que tudo mudasse mesmo, como a água muda para o vinho. É só Deus que pode fazer isso, meu irmão. É só Deus que é capaz de fazer isso. É só Deus que é capaz de revelar um sinal para você do que Ele está fazendo. Está aí no verso 11. Esse foi o primeiro sinal. E o objetivo está aí. Você quer ver como é que esse texto termina? Está aí no verso 11. O objetivo de tudo isso, de vinho, de água, de gente pobre, de gente bêbada, no final das contas, o que importa está aí no verso 11. Ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. É para isso que o Evangelho existe. Para que Deus se revele para você como Deus. Para que você veja a glória de Deus. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparecia a palavra sinal, glória de Deus, Deus está fazendo alguma coisa para se expor para você, para te mostrar quem Ele é. É isso que João está dizendo aqui. O Messias, Ele é Criador. O Messias é Senhor de tudo. O Messias, Ele supre todas as suas necessidades. Ele é Emanuel. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele é tudo que você precisa. É isso que João está dizendo aqui para nós. O Messias é Deus. O Messias é Deus. Primeiro manifestar a glória de Deus. Esse é o objetivo aqui. Para de ficar discutindo se vinho no primeiro século tinha álcool ou não tinha. Bebe um bom vinho que você vai saber se tinha ou não. Segunda coisa, crê em Deus. Se Deus manifestar a glória dele para você, creia em Jesus Cristo. Que é isso que o texto está querendo nos apontar hoje. O que o texto está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que quando a glória de Deus se revela para você na pessoa de Jesus, você não pode fechar os olhos para isso. Você precisa crer. E os discípulos creram, está aí no verso 11. Finalzinho do verso 11, os seus discípulos creram no testemunho de João, no testemunho daqueles discípulos que foram descritos aqui, eu preguei sobre isso semana passada. Os discípulos creram que ele, de fato, é quem as Escrituras diz que ele é. Esse é o ápice desse milagre. Olha para Deus. Creia no milagre que Deus já te deu, de ter ressuscitado Jesus Cristo de entre os mortos. E através dessa obra, ter te chamado para ser salvo. Te livrou de você mesmo.
Você pode, no final de uma leitura nesse texto aqui, queridos, você pode aprender muitas coisas. Você pode aprender que o casamento é uma coisa importante. Né? Eu já vi esse texto sendo pregado em casamento. O texto não está falando de casamento. Não, o casamento é muito importante porque Jesus foi num casamento. Primeiro milagre, um casamento. Então isso é a coisa mais importante da vida. Casamento é a coisa mais importante da vida. Não, não é. Você pode achar, né, na sua teologia anticatólica romana, que a coisa mais importante que um cristão tem para fazer é combater Maria. Afinal de contas, Jesus falou, cala a boca, mulher. Né? Até Jesus ficou bravo com a mulher. Aí começa essa teologia louca. Tá, você pode até tentar forçar a exegese para que o texto te diga isso. Não é isso que o texto está dizendo. Você pode forçar um tiquinho, né? E falar, Jesus gosta dos pobres, né? Afinal de contas, hoje quase tudo é isso, né? Todos os textos bíblicos têm a ver com pobreza. A família de Jesus era pobre, tanto é que o vinho acabou, eles não tinham grana para bancar, né? Tá aí a prova, ó. Uma prova empírica de que Jesus ama os pobres. Até fala em língua o sujeito. Não. Você pode até achar assim, não, o texto quer dizer para nós temos que orar da forma correta, né? Porque orar é falar com Deus, né? E Deus vai mostrar para você que Ele vai suprir suas necessidades. Igual Ele fez com Maria, né? Maria está orando, né? Senhor, você vai fazer nada? Né? Lembrando dos salmos, né? Senhor, até quando? Vários salmos têm essa expressão. Até quando, Senhor? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O texto não quer te ensinar a orar. E o texto também não quer dizer que você, quando for crente, né? Até porque muitos crentes acham que água é pior do que vinho, né? Já viu? Jesus vai te transformar da água para o vinho. Você não gosta de vinho? Então você vai ficar pior. Né? Vou ficar melhor, né? Jesus transformou água em vinho, eu sou esse milagre, né? Já viu isso? Eu tenho certeza que já ouvi alguém pregar isso. Né? Afinal de contas, a gente tem que ser melhor. Mas você acha que vinho é pior? Então Jesus errou mesmo. Aí o dono da IURD acertou. Né? Acertou. Tem no YouTube lá a pregação. Estava certo, né? Você não gosta de vinho, como é que Jesus faz uma coisa melhor? Você nem pode pregar isso. Não, querido. Vamos parar com essa bobagem. O texto está querendo dizer aqui para nós é que Deus quer mostrar a sua glória naquilo que Jesus Cristo é. Se tem algo para você crer hoje, você pode até usar algum desses critérios aqui, né? Algumas interpretações dessas, sei lá, o que você vai arrumar com isso. O que Deus está querendo dizer para nós essa manhã é que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo, sobre todos. Ele tem poder para transformar um elemento químico em outro. E nem preciso te mostrar como é que fez. Ele tem sim poder para transformar o que Ele quiser no que Ele quiser. Lembra que eu falei semana passada? João está descrevendo a nova criação. E outras transformações vão acontecer. Mas sempre a ênfase recai sobre quem Deus é e sobre o que Deus está fazendo. O milagre em si é nada. O milagre em si é o meio e não o fim. O milagre em si é um artifício divino para dizer para você hoje que Ele é Deus e que Jesus Cristo é Deus. E que Jesus Cristo tem o poder de Deus para fazer coisas que só Deus pode fazer. Na sua e na minha vida. Se Deus se revela para você e faz milagres, você tem que crer. Creia que Ele te salvou. Se Deus te chamou, segue Jesus Cristo hoje, querido. Larga o conforto da sua vidinha. Larga o seu narcisismo, o seu isolamento, a sua depressão.
Sabe por que tem muita gente deprimida? Porque se isola. Eu sei que é doença. Mas quando essas coisas começam, por que você não vai para a luz? E ainda que seja uma doença e você tenha que enfrentar isso a vida inteira, você vai precisar de luz sobre isso na sua vida. Se Deus vai te curar disso ou não, não interessa. O que importa é o que Deus quer revelar para você. É como Deus quer se revelar para você. Só dá para ir na igreja de 15 em 15 dias e olha lá. Estou dizendo para você vir aqui. Estou te dizendo e estou te perguntando hoje o que você está fazendo do seu relacionamento com Deus. Isso que me importa saber. Isso que a Deus importa saber. Quando você ora, você confia que Deus vai te responder? É isso que Deus está querendo nos ensinar com esse texto. É o que Ele está fazendo e revelando na pessoa de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Essa é a pergunta de João para nós. Minha pergunta para você hoje, o que você está fazendo da sua vida? Você quer continuar explicando o Evangelho com base nos seus pressupostos? Ou com base naquilo que Deus já fez por você? Você quer ser igual o mestre Sala? Igual aquele metre? Hoje, queridos, esse texto está querendo te chamar a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. O Evangelho de João, quase todas as vezes no final, dá vontade de fazer apelo mesmo, porque ele é lindo. Não é não? Dá vontade de colocar isso na cabeça das pessoas. Abrir e colocar lá dentro. O que nós estamos fazendo com a revelação de quem Deus é? Responda isso para você em oração agora. Qual o milagre que mais você precisa ver para crer em Jesus? Qual milagre mais você precisa presenciar para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? Esse é só o primeiro. E nós vamos falar dos outros. Ore sobre isso agora, querido. Qual explicação mais você precisa sobre Deus para segui-lo de verdade, com intensidade, com amor? O que mais você está precisando? Além do que o Evangelho já está te dizendo, de que Ele é Deus. Ele faz milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma grafite em diamante. Se fosse comigo, talvez seria esse milagre. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele iniciou a sua obra para revelar Deus para você. Ele é o rosto que estava escondido de Deus e agora está refletido na face de Jesus para mostrar para você quem Ele é. Vamos orar.